Olá, meu nome é Juliana e vou apresentar o projeto integrador para a licenciatura da turma 004, grupo 016, dos polos de Caraguatatuba, Cruzeiro e Taubaté, tendo como orientadora Larissa Angelossi. Os membros do grupo são Júlia Zamoné, do polo de Taubaté, São Paulo, Juliana Monteiro Fernandes, Caraguatatuba, São Paulo, e Juliana Vitória Ribeiro Mendes, polo Cruzeiro, São Paulo. O tema norteador proposto pela Univesp foi Adaptação Curricular, Multiculturalismo no Ambiente Escolar, e o tema delimitado pelo grupo foi Ambiente Multicultural, a aplicação de um plano de aula para a conscientização sobre o racismo estrutural. Por que escolhemos esse tema? O tema foi escolhido pois o racismo estrutural está presente no cotidiano das pessoas, sejam elas crianças ou adultos. Após um diálogo com professores que relataram que, por mais que abordassem os temas da cultura africana e afro-brasileira, os mesmos não eram totalmente absorvidos pelos discentes, pois o racismo está enraizado na sociedade. Ponderando sobre esses diálogos, o grupo optou por aplicar um plano de aula que levasse os alunos a refletir sobre esse tema, propondo diálogos e atividades manuais para promover a conscientização e a interação entre os pares. A metodologia utilizada no projeto é baseada no Design Think, centrada no ser humano e apoiada em 3 fases para o desenvolvimento de soluções para problemas relacionados à realidade do campo, sendo elas o ouvir, o criar e o implementar. Na fase de levantamento de ideias, foi observado que uma das grandes dificuldades para um currículo diverso e inclusivo ser implementado é o racismo estrutural. Após a escolha do tema racismo estrutural, o grupo iniciou uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de identificar estudos acadêmicos pertinentes à proposta, de forma a embasar a pesquisa de campo que seria realizada posteriormente. Nas visitas a campo, por meio de conversas formais com representantes de 3 escolas, apresentou-se o projeto integrador e suas propostas, o tema escolhido a ser tratado e a possibilidade de apresentação e aplicação do projeto. Os critérios definidos pelo grupo para a escolha do local de aplicação foram: idade dos alunos entre 8 a 10 anos, viabilidade de aplicação do projeto integrador e acesso à comunidade escolar. Com base no escolhido, selecionamos uma escola pública municipal localizada no litoral norte do estado de São Paulo, que atende o ensino infantil e fundamental 1. Os instrumentos utilizados na coleta de dados englobaram a consulta ao referencial teórico, a análise e observação das atividades cotidianas das escolas relacionadas à temática antirracista e a análise do projeto político-pedagógico da instituição, além de entrevistas semi-estruturadas com os profissionais da escola. A pesquisa foi conduzida com uma abordagem qualitativa, visando integrar o referencial teórico à realidade vivenciada na instituição. Por meio de um questionário enviado à gestão da escola, foi possível obter uma prévia de quais os objetivos da pesquisa e o público-alvo a ser trabalhado. Foi identificado que o tema de adaptação curricular com foco na conscientização sobre o racismo estrutural se aplicaria melhor em uma turma de ensino fundamental 1, mas que tivesse mais idade para assimilação do conteúdo e que apresentasse mais aptidão para escrita, sendo definida uma turma de 5º ano. Com foco no público-alvo, o grupo pesquisou atividades e brincadeiras pedagógicas, sendo alguma delas o teste da boneca, em que o aluno é colocado de frente a 2 bonecas, uma negra e outra branca. O aluno deve escolher a boneca mais bonita, após explicar o porquê da sua escolha e o porquê não escolher a outra. Essa atividade tem como objetivo identificar como é o mundo do aluno. Outra atividade pesquisada foi a caixa de surpresa, onde todos os alunos precisam abrir uma caixa e ver a bela surpresa que existe dentro dela. Quando as crianças abrem a caixa, elas veem um espelho que reflete a imagem delas. Após verem o espelho, elas precisam se elogiar. O objetivo da brincadeira é fazer as crianças pensarem o que elas possuem de beleza. Após o estudo das atividades que poderiam ser aplicadas, foi definido que seria aplicado no plano de aula
inicialmente uma conversa expositiva sobre o assunto racismo, o conceito de racismo estrutural, seguido de um levantamento de dados feito com os alunos de forma anônima, onde eles escreveriam comportamentos racistas que presenciaram ou situações que imaginavam ser ofensivas. Depois, os comportamentos seriam lidos e haveria um momento de reflexão. A aplicação do plano de aula foi realizada pela integrante do grupo Juliana Monteiro Fernandes e ocorreu no dia 7 de novembro de 2024, nas duas primeiras aulas da manhã, na turma do 5º ano C, na Escola Municipal Professora Aida de Almeida Castro Grazioli, na cidade de Caraguatatuba, São Paulo. A aula teve início com a professora Maria de Lourdes de Souza, responsável pela turma, estabelecendo a rotina da sala, incluindo o preenchimento do cabeçalho e a introdução de matérias que seriam abordadas durante o dia. Como responsável pela aplicação do plano de aula, iniciei este com uma breve apresentação de quem eu sou e por que eu estava ali. Em seguida, perguntei aos alunos o que eles entendiam por racismo. As respostas foram variadas, sendo uma delas que é quando uma pessoa se acha melhor do que outra por ser branca e a outra ser negra. Outra resposta interessante foi apontado que o racismo é uma situação em que pessoas são maltratadas por serem pardas ou negras. Agradeci a participação, elogiei as respostas e esclareci que o nosso foco agora seria um tipo específico de racismo, o racismo estrutural. Expliquei que o racismo estrutural é uma forma de racismo que está oculta nas normas e práticas da nossa sociedade e que, ao longo da história, normas e leis e costumes foram favorecendo as pessoas brancas e dificultando a vida de pessoas negras, indígenas e de outros grupos étnicos. E que essa organização social resulta em dificuldades, como acesso limitado a empregos, salários mais baixos e obstáculos para o ingresso à universidade, não por ações individuais de preconceito, mas por um sistema que perpetua tais desigualdades. Após a explicação, pedi que os alunos escrevessem de forma anônima relatos sobre situações que identificaram como racismo estrutural, Após todos terem escrito seus relatos, foi selecionado de forma aleatória 2 relatos e conversado com os alunos, contextualizando as situações que foram expostas. Abordei ainda a representação em brinquedos e perguntei às meninas sobre a cor de suas bonecas. As respostas foram bem divididas. Meninas negras relataram ter bonecas negras, enquanto meninas brancas possuíam bonecas brancas. Reforcei que, em minha infância e a de muitos pais, a representação era limitada a bonecas brancas, loiras e de cabelos lisos, o que impactou na autoimagem de diversas gerações. Os alunos questionaram se eu já havia presenciado atos racistas e compartilhei experiências pessoais, explicando que, embora na infância fosse difícil me posicionar contra, hoje me manifesto contra tais atitudes. Propus que imaginassem como agiriam se um colega fizesse um comentário racista. Alguns disseram que deixariam de ser amigos dessa pessoa, enquanto outros afirmaram que alertariam o colega sobre o erro. Elogiei essas respostas, destacando a importância da conscientização. Por fim, realizei uma dinâmica na qual os alunos desenharam pessoas negras, indígenas ou de outras etnias nas profissões em que eles gostariam de estar no futuro. Os desenhos incluíram representações de policiais, professoras, babás, advogados, veterinários e médicos, demonstrando engajamento e criatividade. Concluí a aula perguntando se os alunos conseguiram distinguir o racismo estrutural, ao que responderam afirmativamente, explicando com suas palavras que se tratava de um sistema que cria barreiras para pessoas negras obterem as mesmas oportunidades que pessoas brancas. Finalizei destacando a importância de iniciativas para combater o racismo estrutural. A professora avaliou positivamente a aula, mencionando que o tema foi bem desenvolvido e que não havia pontos de